Nós estamos falando sobre o evangelho profético. E a semana passada nós mostramos que o evangelho que Jesus deu, que Paulo pregou, começou com João Batista, que ele foi pregado, teve impacto, perdeu a sua força por causa dos acréscimos que vieram. Grande parte dos livros do Novo Testamento foram escritos por causa desses acréscimos, apelando para o povo voltar ao evangelho verdadeiro, né? E hoje nós estamos com o evangelho que vem em processo de restauração, está muito melhor do que estava antigamente esse evangelho, né? Mas está muito aquém do que ele deveria ser pela obra que Jesus fez na cruz, né? Então nós estamos no meio do processo. Nós temos um evangelho que não podemos desprezar, porque é algo que Deus vem restaurando. Nós temos elementos assim importantes, já mudaram nossa vida, já causaram muitas coisas em nós, mas não é um evangelho comparável com o evangelho do Novo Testamento. Não está produzindo em nós o mesmo resultado que produziu naquela época. E Jesus vai voltar quando este evangelho do reino for pregado em testemunho a todas as nações. Aí o fim virá. Do jeito que lá vai, mesmo se fosse esse evangelho meio tigela que nós temos, não iria ser levado, porque ele não está tendo força missionária, não tá, as pessoas têm, esse evangelho está tendo força para levantar prédios e templos, mas não está tendo força para levar pessoas a evangelizar nem os bairros deles, né? Nem a cidade deles, muito menos ir para outros países, né? Entendeu? Então o evangelho, se for para Jesus voltar e aquele versículo que ele falar ser cumprido, o evangelho vai ter que ser muito mais dinâmico, para que as pessoas larguem suas coisas e saiam pelo mundo com muito entusiasmo para pregar, e aí as pessoas que ouvem também saem e a coisa começa a pegar velocidade, né? E a palavra diz que isso vai acontecer. Mateus 24 fala, Apocalipse 14 fala que o anjo saiu pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Então o evangelho vai ser restaurado, mas ainda não foi, né? E nós falamos que o maior problema do evangelho é que ele não mudou. Jesus não mudou, a mensagem não mudou, o poder não foi embora da cruz, mas como se tivesse energia nos fios, né? Mas alguém fez um gato, né? Roubou a energia antes de chegar na sua casa. Então a sua casa está com meia fase, está fraquinha, né? Então a energia que vem da cruz ela é total, mas a energia que chega em nós está fraquinha, né? Ou no corpo mesmo, você tem sangue, você tem coração, você tem pulmão, você tem tudo, mas a veia está tão entupida que está passando só um filetinho de sangue, né? Então não é que o sangue perdeu o seu poder, não é que você não poderia ser sadio, né? Não tem os órgãos certos, né? Mas não está fluindo na sua plenitude. Entendeu? Então o que nós estamos falando não é uma coisa nova, algum evangelho novo que vai descer do céu. Nós estamos falando de uma liberação do evangelho original de gatos, né? De maracutaia que alguém fez, né? De fiação que a pessoa fez e rouba, né? E esse sofisma, esses gatos que a gente está falando, alguns a gente sabe, outros a gente não sabe, que se soubesse a gente já estava vivendo isso, né? Então com certeza está roubando a energia em alguma fonte que a gente não sabe onde está indo, mas alguns lugares a gente sabe, e até os que a gente sabe às vezes a gente não está conseguindo se livrar. Então a nossa tarefa, né, o curso é ficar meditando sobre isso, né? Por que Jesus fez uma obra completa e essa obra completa não nos afeta, não produz o que deveria produzir em nós? Onde estão esses acréscimos, né? Então toda vez que a pessoa fala assim, mas, né? Lembra aquela passagem famosa, nós falamos, acho que semana passada, né? Ou alguma vez, falei, Romanos 8, né? Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí vem o ajudante da palavra e fala que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Já pôs um gato ali, roubou a energia toda. Não basta estar em Cristo, tem que andar no Espírito, né? Tem que andar no Espírito. Então ele pôs uma condição. Então a graça, por exemplo, outro versículo que as pessoas ficam doidinhas de colocar alguma coisinha, e tem algumas traduções, por isso que a gente não pode confiar em uma tradução da Bíblia só. Não existe. Se alguém perguntar qual a tradução da Bíblia, eu poderia fazer, seria muito legal falar assim, eu estou com a tradução certa, né? Mas eu não estou, não. Não tem uma tradução certa, nem em inglês, nem em português, né? Não tem, porque quem faz o serviço são pessoas, e pessoas são limitadas. Em alguns versículos eles conseguem ser mais fiel ao original, em outros ele já puxa a sardinha para o lado dele, entendeu? Então não tem jeito, é impossível.
Então, não tem nenhuma tradução em si. Mas, por exemplo, tem tradução lá em 1 João que fala: aquele que nasce de Deus não peca. Né? Esse é o original. Né? Nesse caso, a minha Bíblia está certinha, porque ela é dos batistas. Batistas, vocês gostam disso aí, né? Já aceito isso aí, né? Então, quem nasce de Deus não peca, esse é o original. Agora, quem não gosta disso aí, põe uma tradução assim: quem nasce de Deus não vive pecando. Quer dizer, ele peca de vez em quando, mas não vive pecando. Então, eles baixaram o padrão da palavra para encaixar na nossa realidade, porque se falar que quem nasce de Deus não peca, ninguém tem aqui que não peca, então ninguém nasceu de Deus e todo mundo vai para o inferno, entendeu? Então você sente o impacto da palavra, fica escandalizado, mas você muda a palavra, põe um gato lá para roubar a energia dela, e você fala: não vive pecando. Ah, bom, não vive pecando. De vez em quando peca, pede perdão e vai para frente, né? Mas não é isso que diz. Ele diz que quem nasce de Deus não peca. Aí você fica com um monte de perguntas: mas e aí, se eu peco, então eu não nasci de Deus? Não é isso que ele falou. Ele falou que quem nasce de Deus não peca, né? Então o problema fica, você fica com aquela dúvida, aquela coisa assim, e a dúvida e aquele impacto é importante, é ali que está a vida, é ali que está a vida. Quando você domestica a palavra e faz: cachorrinho, faz o que eu quero falar, fala o que eu quero falar. Não é assim, não é isso que ele quis dizer, não é isso que quis dizer, tem que ser isso, tem que ser assado. Você vai modificando a palavra, você vai domesticando a palavra, e ela fica um evangelho aguado, cheio de água com açúcar, e ela não vai mudar a sua vida, não vai mudar a vida de ninguém, entendeu? Quando você coloca uma coisa que alivia aquela tensão, então você domestica ele, você faz ele ficar um evangelho aguado, entendeu? Sua mente concorda com a coisa, entendeu? Sua mente concorda. Ah, sim, isso eu entendo. Quando você entende e concorda, pronto, ele perdeu o poder. Ele perdeu o poder. Ah, não, eu sei disso, eu já vi isso. Todo mundo peca, crente tem que pecar. Eu peco de vez em quando, não tem ninguém que vai ser liberto do pecado. Então, não vive pecando, tá certo, não vive pecando. Agora, aquele que nasce de Deus não peca, é para tomar susto mesmo, ducha de água fria. Ai meu Deus, é mesmo? Na nossa vida prática, quando alguém chega pregando um evangelho poderoso e forte, o que levanta de gente querendo falar: não é bem assim, joga água nesse fogo, acalma a coisa, explica ela, deixa ela inteligível, deixa ela... baixa a palavra para os nossos padrões, faz de conta que nós estamos certos, e a palavra de Deus está falando: é isso que a gente está vivendo. Se você fala isso, você está domesticando o evangelho, você está jogando ele cheio de sofisma, você está tirando o poder dele, sabe? O dia que a gente pregar e a gente viver de uma forma que o evangelho não tem sofisma, ele vai deixar a gente quase em crise, assim, ó. Entendeu? Nós vamos começar a acreditar de verdade, e nós não vamos achar band-aid nem ninguém para nos socorrer, e nós vamos arrepender de verdade, e nós vamos receber graça de verdade, e nós vamos pregar de verdade, ficar alegre de verdade, triste de verdade, desesperado de verdade, tudo de verdade. Aí vai ser bom, entendeu? Porque por enquanto é tudo virtual. Não, isso aí não esquenta não, porque isso aí é só, né? Isso é só palavra, né? Desligou, como diz desligou o jogo, na próxima vez você vai voltar com um tanto de vida de novo. Hoje, né, a molecada joga e tal, e fala assim: assassinei tantos e ganhei tantos, matei tantos, fiz tantos. Eles falam: nossa, o cara virou um assassino. Não, mas no próximo jogo tá tudo de volta, né? Então muitas vezes na igreja é a mesma coisa, né? Essa coisa de ficar fazendo coisas sem consequências, né? Um arrependimento sem consequências, uma alegria sem consequências, é uma coisa que não mexeu, né? Então o sofisma tirou a força, nós falamos, mas nós não acreditamos, não é bem assim. Então vira comigo para Marcos 1, Marcos 1, 4 e 5. Diz o seguinte: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. Pode marcar também Mateus 3, de 1 a 6. Também fala a mesma coisa. Mateus 3, de 1 a 6. Agora, pensa bem, gente. Na ideia do povo, na mentalidade do povo daquela época, João Batista era muito mais poderoso do que Jesus. Porque João Batista, eles perguntaram se ele era o Cristo. E para Jesus eles perguntaram se ele era Elias.
Aliás, perguntaram não, falaram. Quando ele perguntou quem diz os homens que eu sou, ele falou assim, um diz Elias, Jeremias ou um dos profetas. Jesus realizava milagres na frente deles, grandíssimos, de curas, mas os judeus não ficavam muito impressionados com isso. Mas João Batista, sem fazer milagre, eles achavam que ele era mesmo aquele que viria. Então, mas eu quero dizer o seguinte, que o milagre que João Batista conseguia é um milagre que eu acho que daquela época para cá poucas pessoas conseguiram. Porque para você ressuscitar um morto, curar uma pessoa é difícil, mas tendo fé acontece. Agora, para você fazer a pessoa falar mal dela mesma, é difícil. Isso é difícil. Se você duvida disso, pega uma criança e tenta mandar ele falar o que ele fez de errado. Ele vai espernear, ele vai falar que esqueceu, ele vai falar que não fez, ele vai falar que o outro fez, ele vai confessar o pecado de 10 antes de confessar o dele. Entendeu? É difícil, é contra a natureza. Não é na natureza humana isso. Não é na natureza humana isso. A natureza humana é falar mal dos outros. A natureza humana não é falar mal de si mesmo. Se você falar mal de você mesmo, isso eu estou falando de falar mal porque traduz o negócio de confessar. A gente fica confessar, falar palavras bonitas e tal, não era isso. Eles iam para o Jordão e falavam os seus pecados. Entendeu? Então a pregação de João fazia com que eles ficassem tão aterrorizados que eles perguntavam: o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Ele fala assim: vai lá, quem tem 2 capas, dá para quem não tem, se é soldado, não faz isso, faz aquilo e tal, e não vai dizer que você é filho de Abraão, porque filho de Abraão Deus descarta e pega pedras, entendeu? Então, ele tinha uma pregação tão poderosa que as pessoas chegavam e falavam mal de si mesmo em público, falavam as coisas, e não é igual hoje, já tem gente que confessa pecado em público, assim, pois é, irmãos, eu sou muito ruim, eu tenho muitos pecados, ó, Deus perdoa todos os meus pecados. Não era assim. Confessando seus pecados era falando exatamente as coisas, as ocasiões e os fatos. Então é colocar nome nos bois mesmo. Então isso é terrível, isso não é fácil. Então a crise que eles tiveram pela pregação do Evangelho é tão forte que fez eles confessar seus pecados. Quando a gente vê isso hoje? Hoje, para alguém confessar pecados, tem que ser pior que arrancar dente, né? Você tem que preparar e falar que Deus pode falar, e tem que analisar, tem que fazer um monte de coisa, e olha lá que não fala tudo, fala pela metade, confessa, mas confessa que o outro é pior do que ele, junto com o que ele está falando, né? Então é uma coisa terrível, não existe. Então nós já chegamos no início da nossa salvação, não vamos falar dos outros, não, chegamos no início do nosso, falta arrependimento, falta crise. Não teve crise, a coisa continuou inteirinha, você não mudou o seu conceito sobre você. Você acha ainda legal. E mais legal ainda porque é crente. Entendeu? Então, não é um prédio que não tem alicerce. Não tem nada. Qualquer ventinho derruba, porque não tem alicerce. Não cavou, não afundou, não teve crise. Está entendendo o que eu estou falando? Então, o problema, quando você chega no problema dos gatos, é lá no início. Sabe? Vamos só ver algumas outras passagens. Atos 2, 37. Ouvindo eles essas coisas, começou a tocar uma música suave. E alguém falou: se você está sentindo alguma coisa, levanta sua mão agora e aceita Jesus em seu coração. O céu você vai de elevador, devagarzinho, de uma rampa, você vai subindo devagar, você nem sente que está subindo, de tão devagar que você sobe. E tem perfume no ar, e música suave. Lembra que ele resolveu tudo para você, e você agora está numa boa, e você nem sabe porquê, nem como. É isso que ele fala assim, ouvindo essas coisas, que a gente não está zombando dos outros, estamos zombando de nós mesmos, tá, irmãos? Tem que lembrar disso, nós não podemos pensar nada dessas coisas pensando em outros, porque nós é que somos frutos e somos parte dessa coisa, né? Então eu não estou pensando em ninguém, estou pensando em nós e em nossa herança, daquilo que nós somos, né? Mas ajuda a gente a ler a Bíblia e fala: não é isso que a gente faz. Não é isso que acontece conosco quando prega o Evangelho. Não é isso. Então, se acontecer naquela época e não acontece hoje, não tem alguma coisa diferente? É a palavra.
Eu disse para vocês que não é, as pessoas são iguais, daquela época e hoje, tudo igual. Matéria-prima para entrar na fábrica está igual. Agora, a palavra que é aplicada nessa matéria-prima, naquela época, ela mexia com as pessoas. E o que aconteceu? Compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos? Não foi assim: levanta sua mão. Eles chegaram lá na frente, quase pegaram ele pelo colarinho e falaram assim: que faremos? Peraí. Arrependei-vos, serem batizados e tal. Tem solução. Mas eles que perguntaram. Nós estamos perdidos, não tem mais jeito para nós. O que faremos? Entendeu? Então a palavra produziu crise. E a crise produziu a pergunta. E depois no versículo 40, né, ele diz, com muitas outras palavras, deu testemunho, exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Sabe o que é salvai-vos dessa geração perversa? Você está vendo todo mundo afundando dentro do lago de fogo, você fala assim: sai daí, rápido, sai, você está afundando, sai. Entendeu? Essa geração, não. Semana que vem você volta e ouve a palavra de novo. Semana que vem que nada, semana que vem você já está com a boca debaixo da água, assim ó, do fogo. É hoje, é agora, é urgente. Entendeu? Então, tanto a reação de quem ouviu, como a reação de quem está pregando, não era uma coisa teológica, não era uma coisa religiosa, era uma crise existencial. Era uma crise existencial que exigia pressa e urgência. E a resposta também exigia ação rápida. Atos 16:30 é o carcereiro. O carcereiro ia se matar, viu? Ele ia se matar porque naquela época, se perdesse os presos, ele ia morto. E os romanos não iam comprar a história de que tinha terremoto. Que terremoto? Você conversa de gente fiada, você recebeu dinheiro e deixou os presos embora. Entendeu? Então ele pegou a espada e já ia se matar. E Paulo falou: para! Aí ele fala: o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Entendeu? A pergunta vem da pessoa e não é teórica, ela é existencial mesmo. E só mais uma vez, 22:16. Paulo contando a conversão dele mesmo. Qual foi a atitude de Ananias quando foi falar com ele, né? Versículo 16, 22:16 diz: agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Está vendo a atitude? Por que você está demorando? A gente fala: não vem cantar rápido não, tem que fazer o curso de batismo primeiro. Peraí, não, faz o cursinho, estuda e tal. Não, ele não. Você está demorando muito. Por que você está demorando? Ele tinha acabado de abrir os olhos dele, o cara tinha jejuado 3 dias, o cara estava tonto ainda. Paulo, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Batiza logo! O carcereiro, nós não lembramos, mas ele batizou no meio da noite. Ele e toda a família dele, batizou naquela hora. Então, eles não achavam que era um negócio que podia demorar, que a salvação era uma coisa meio de reflexão, meditação, né? Era uma crise violenta e era passar da morte para a vida. E se você vai passar da morte para a vida, você não vai ficar demorando, né? O cara está sangrando no chão e fala: semana que vem eu vou atender ele. Entendeu? Está sangrando, está com hemorragia, fala assim: semana que vem eu passo aqui e te ajudo, né? Entendeu? Então o ambiente de pregação do evangelho era esse tipo de ambiente, um ambiente de crise, né? Um ambiente de urgência, tanto na parte de quem pregava, como na parte de quem ouvia. Agora, é lógico que não havia neles uma doutrina que ensinasse eles para pregar desse jeito, entendeu? Não havia. Tem que ser assim, tem que produzir esse resultado, você tem que fazer o pessoal ficar assim, emotivo. Não tinha um ensinamento. Era a palavra, era a urgência, era a fé que criava a situação, entendeu? E não tinha uma coisa, uma orientação: tem que pregar desse jeito, tem que produzir esse impacto. Não, eles criam mesmo no evangelho dessa forma e ele produzia esse resultado, né? Então eu estou citando isso não para dizer que agora nós devemos mudar nosso estilo de pregar o evangelho e tentar copiar, porque não vai dar resultado, né? Mas se nós entrarmos no nível do evangelho com essa convicção, né? Acho que na matéria do Daniel vocês vão entrar mais nisso aí, na questão da visão do dia do Senhor que está chegando, né?
essa urgência profética, quando você começa a pregar isso naturalmente, com a urgência que o Espírito Santo coloca em seu espírito, ele vai passar para as pessoas e ele vai produzir resultados imprevisíveis, né? Cada uma dessas ocasiões eram diferentes, né? Ninguém sabia exatamente, né? O Paulo não sabia que o carcereiro ia converter ele no meio da noite, né? O Ananias não sabia que Paulo ia ficar cego e ele ia lá orar para ele, entendeu? Eles não eram preparados, não era ensaiado, não tinha uma ordem, entendeu? Não tinha, mas tinha aquela urgência no espírito de quem pregasse, e essa urgência passava para quem ouvia também. Ele recebia o evangelho numa situação de urgência, né? Agora vamos para um outro aspecto aqui. O primeiro aspecto, então, que eu estou abordando no início é que realmente o evangelho ele é um momento de crise, ele cria crise, ele cria uma situação desesperadora e há uma solução rápida, né? Há uma reação forte, né? O segundo ponto, vamos virar para Lucas 7,47. Falando sobre a mulher que chegou na casa de Simão lá e ungiu os pés dele, Jesus, e chorou e tal. Aí ele falou com Simão sobre o caso de uma pessoa que devia 500 e o caso de uma pessoa que devia 50 e tal, né? Fez uma parábola. E aí, no versículo 47 ele diz: por isso te digo, perdoados são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então o ponto que eu quero pegar agora é que, por que nós não temos paixão? Por que nós não temos esse poder do evangelho em nós? Por que nós não estamos assim desesperados, cheios de alegria, cheios de gratidão pela obra de Jesus? Por que isso não está consumindo a gente assim? Sabe por que não está fazendo isso? Porque a obra de Jesus não diminuiu. Justiça própria. Nós foi pouco perdoado, pouco ama. Quem é muito perdoado, ama muito. Quem é pouco perdoado, ama pouco. Entendeu? Essa equação Jesus é que disse. Tá? Então, se a gente ama pouco, é porque a gente se sente perdoado pouco. Tá? Então eu estou martelando, porque na verdade nós não vamos sair muito desse ponto, porque o problema do evangelho hoje está no alicerce, não está no edifício, está no alicerce. A gente se acha pouco pecador. A gente não se sente muito perdoado. A gente não sentiu crise quando foi convertido. E a gente não se acha tão perdido para que a obra de Jesus seja tão indispensável. Entendeu? Então é uma coisa que quando a obra de Jesus, você está perdido, realmente perdido, gravemente perdido, a solução... Obrigado. A solução é algo que traz muita gratidão, muita alegria. Vocês já perceberam isso na prática? Que a pessoa que foi assim, mais perdida, às vezes se torna um crente assim, mais fervoroso. Vocês já viram isso? Pessoas assim que realmente pecaram muito, ele se torna muito fervoroso. Quem não se sente perdido, não se sente salvo. Quem se sente meio perdido, vai se sentir meio salvo. Então esse é o segundo ponto, né? Quem não se sente perdido, não se sente salvo. E quem se sente meio perdido, vai se sentir meio salvo. E normalmente quem se sente 99% um bom cara, depois que ele recebe o evangelho, ele fica um cara 100%. E ele fica grato a Jesus, porque Jesus deu 1% para ele. Entendeu? Então, eu sou grato a Jesus, mas eu já não fumava, não bebia, já não fazia essas coisas que o povo faz. Só faltava Jesus, e Jesus inteirou 1%, me deu para passar, né, a coisa, né? A nossa tendência, dentro desse contexto, assim, a nossa tendência, pensa bem com você mesmo, não é a nossa tendência natural, não é dividir a humanidade em gente boa e gente má, os bons e os maus, né? A mente natural fala assim, tem gente boa e tem gente má, né? Essa é a nossa tendência, mas essa é uma mentira, tá? Grava isso, é mentira, não tem gente boa. Isso Deus é que fala. Nós é que falamos que tem gente boa e gente má. Deus fala, não tem gente boa, não existe gente boa, não existe. Então, consequentemente, todo mundo que fosse salvo deveria amar para valer, porque todo mundo é desesperadamente perdido. Entendeu? Não existe esse cara que não precisava de amar para valer, porque todo mundo é desesperadamente perdido.
Então a humanidade não se divide entre gente boa e gente má. Se divide entre gente que se acha boa e gente que se acha má. Essa divisão é mais interessante para Deus do que o que nós chamamos de gente boa e gente má. É o que as pessoas se acham. Agora, infelizmente, a minoria, e bota a minoria nisso, se acha má. A maioria, mesmo sendo berrantemente mal, se acha bom, né? Ou vai na cadeia, vai falar com os piores ladrões, as piores coisas, e faz entrevista com eles, eles vão justificar o que eles fazem e vão dizer que o outro é muito pior do que eles. E que ele só rouba gente assim, assim, assado, mas o outro merece ser roubado mesmo, porque ele não cuidou de ninguém. Ele vai justificar, ele nunca vai fazer o mal e dizer que ele faz o mal. Ninguém faz isso. Todo mundo faz o mal, mas diz que não é mal, porque é o outro que é mal. Entendeu? Então, dificilmente você vai achar a pessoa fala assim, eu sou mal e gosto de ser mal e quero ser mal, e o mal é ruim, eu sou mal mesmo, né? Tem gente que é assim, né? Possesso pelo Satanás, né? E tem essa atitude, né? Mas não é comum. Comum é a pessoa fazer o mal, mas justificar. Se não existe gente boa e gente má, então bondade natural é fachada, tá? É fachada. Porque tem gente que parece ser boa e gente que parece ser mal, isso é verdade, não pode negar, né? Não pode negar, mas é fachada. Então a gente crer na bondade do homem natural é mentira, a gente está desmentindo a Deus. Quem falar que existe pessoa boa, está desmentindo Deus. Não existe gente boa. Só vem de Deus. Vamos ler agora alguns versículos aqui. Vocês já leram esses dias, Gênesis 6, versículo 5. Esses versículos mostram o conceito de Deus sobre o homem. Qual é o ponto de vista de Deus sobre o homem? O que Deus acha do homem? Por que o homem acha do homem, a gente está cansado de saber. Mas o que Deus acha do homem? Versículo 5, ele diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque tinha muita gente má e um pouquinho de gente boa. É isso? Eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Adão: é resolvido dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Se você, que o Watchman sempre diz que você deve ter duas Bíblias, uma que você marca e outra que você não marca, né? A que você não marca, você não traz aqui para a aula, porque na aula é a Bíblia de estudo, então você pode marcar à vontade, né? Então essa Bíblia que você pode marcar está aqui hoje, né? A outra que você vai ler só para ouvir de Deus, então você não marca ela. Mas essa que você vai marcar, o versículo 5, marca a palavra que mostra que não tem escapatório. Ninguém escapa, não tem exceção. Versículo 5, olha lá. Qual que seria? Continuamente. Isso significa que nem um minuto não era, todo minuto era. Continuamente, mal. E outra palavra que você vai sublinhar aí: todo desígnio. Não tem alguns desígnios que são bons e outros são maus. Todo desígnio do seu coração era mal. Continuamente e todo. Não deixa nada. E o versículo 12, o que ele fala de novo? A palavra todo, né? Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Todo ser vivente. Agora, vamos lá, né? Essa geração que foi apagada pelo dilúvio era mal mesmo, né? Depois o negócio melhorou, não é verdade? Então hoje a gente não é mal. Depois do dilúvio, não. Aquele povo era mal. Deus destruiu eles porque eles eram maus. E agora só tem gente
Tem gente boa e tem gente mal, né? Assim, hoje tem essa mistura, né? É isso? Depois do dilúvio, só salvou Noé, a família dele, agora tem gente boa no meio. Tem gente boa no meio? Vamos lá, Gênesis 8 e versículo 21. Isso é depois do dilúvio. Quando Noé saiu da arca, Deus já matou todos os maus. E agora ele vai jurar. O que ele fala? E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo. Olha Deus falando com ele mesmo. Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gente, o dilúvio acabou com os maus, mas Noé gerou outros maus e continuaram, e Deus não mudou o veredito dele. Ele só falou, olha, eu vou pôr um lembrete, porque eu vou ficar com raiva de novo. Já estou vendo que eu vou ficar com raiva. Já estou sentindo que eu vou ficar com raiva. Não estou com raiva ainda porque eles não fizeram. Mas quando eles fizerem, eu vou ficar com raiva. Então já pôr aqui, porque quando eu vou assim, não, paro. Né? Vou pegar, não, essa foi demais. Entendeu? Por água, porque na água que vem o arco-íris, né? Agora por fogo não vai vir o arco-íris, então não dá para mandar, né? Entendeu? Então o dilúvio não vem mais porque ele pôs um lembrete. Toda vez que cai água, vai lava esse trem aí. Ai, tem um arco-íris, eu não posso fazer. Não é porque o homem deixou de ser mau. Ele é mau desde a sua meninice. Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Gente, vocês acreditam que toda a imaginação do coração do homem, toda a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice? O que vem de dentro não é bom. O nenenzinho de colo já é má. Ela só não é má porque ela não desenvolveu nem para nada, nem para fazer nada. Mas à medida que vai desabrochando, vai sair o mal. Ela quer a sua vontade, ela quer coisas que prejudicam ela mesma, ela quer prejudicar os outros, isso ela quer a mentira. Alguém teve que fazer curso de mentira para começar a mentir? Sabe? Tem que ver o outro mentir para aprender a mentir? Não, é mentira, e o egoísmo ele vem de dentro, ele é normal, é de dentro, né? É de dentro. Essa é uma das grandes provas de que o homem foi criado bom e pecou. Você nem precisa nem da Bíblia para provar isso, porque todo homem sente mal com o que ele é. Por que ele sente mal com o que ele é? Vamos supor, se nós estamos evoluindo e hoje nós já somos bem mais avançados do que nós éramos, não era para a gente se sentir bem? Eu não estou lá, mas estou bem melhor do que eu era, né? Assim a civilização, os homens, né? Mas o homem tem dentro dele uma coisinha que fala, você está errado, você está errado, você está errado. Não precisa ser crente não, não precisa ser cristão, não precisa conhecer a palavra de Deus não. Você está errado. Então existe dentro do homem uma luz que fala, você não foi criado para fazer isso que você está fazendo, você não foi criado para ser isso que você é. A criança tem isso, ela sabe, ela fala assim, me bate. Ela clama, me bate, eu preciso de um couro. Por favor, alguém me ame, por favor, alguém me bate. Vamos para Jeremias 13, versículo 23. Pode acaso o etíope mudar sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Qual a resposta a essa pergunta? Não. O problema deles é o quê? DNA. Não tem cura. É o que você falou, né? Laranja. Pode o etíope mudar sua pele ou a leopardo tirar suas manchas? Pode. Deus fazendo a pergunta para nós. Não pode. Não pode. E aí o que ele quer dizer? Então poderíeis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. Então agora eu quero que vocês escrevem 2 pontinhos aí, tá? Esquece todos os pontinhos que vocês escreveram antes, que tudo é introdução.
E não põe na ordem esses pontinhos, porque esses pontos que vão pôr agora são 4 pontos, que é uma escada descendente, né, que nos leva para uma posição suficiente para sermos preparados para o Evangelho. Se você não entender esses 4 pontos, você não está preparado para o Evangelho, tá? Você não está preparado para o Evangelho. O Evangelho não tem nem ponto de partida. O primeiro ponto é que o homem é totalmente, intrinsecamente, 100%, e se você puder falar mais alguns sinônimos, mal. Se você quiser falar aí, ele não é mal porque o outro maltratou ele, ele não é mal porque teve um mau ambiente, ele não é mal às vezes e às vezes bom, ele não tem uns bons pensamentos umas horas e uns maus pensamentos outra hora. O homem é totalmente, intrinsecamente mal. Do ponto de vista de Deus, a gente divide os homens em bons e maus. Deus diz, tem gente que tem fachada e tem gente que não tem, só isso. Mas todo mundo é mau, tudo é a mesma porcaria. Para Deus, esse é o veredito de Deus. A gente pode discordar dele ou não, mas esse é o veredito de Deus. É ele que está dizendo, o homem é mau. E ele é o fabricante. O manual do fabricante fala, ele é mau, ele não presta. Cuidado, perigoso. E todos os sistemas de direito estão baseados nessa premissa. Todo sistema de direito, de juiz, de polícia, de tudo, no mundo inteiro, desde o início, é baseado na premissa, o homem é mau, se deixar ele vai ser mau. Os crentes e o povo cristão, assim, meio politicamente correto, assim, é que pensa diferente. Mas a sociedade não vive nessa base. A sociedade pensa assim, se o cara está sozinho e não tem nada para impedir ele vai fazer a coisa errada, ele não vai fazer a coisa certa. Se tem um detetive, por exemplo, o detetive vai e fala assim, olha, o cara estava sozinho, não tinha consequência nenhuma, ele pensou que ninguém ia descobrir, então, que consequência? Ele fez o quê? Ele fez o errado, lógico. Se ele não fez o errado, ele é tonto, ele não sabia que podia fazer, porque se ele soubesse, ele teria feito, né? Entendeu? Então, a lógica humana é assim, como é que fala? É um perfil, o perfil do homem, seja ele esquimó, indiano, chinês, muçulmano, judeu, seja o que for, bota em tal situação, ele vai fazer tal coisa. É isso que chama a lei do pecado e da morte, é a lei da carne. Ela funciona. A mesma coisa que um livro, se eu soltar ela cai, você bota um homem numa situação que ele pode pecar, ele vai pecar. Isso é natural. Uns pecam descaradamente e outros pecam disfarçadamente, né? Uns pecam com cara de pecar e outros pecam com cara de fazer o bem. Entendeu? Essa é a diferença. Mas que peca, todo mundo. E que a intenção do homem é mal desde a sua meninice é. Então o primeiro ponto é esse. O homem é 100% mal, não tem nada de bom nele, e nem pode ter, não tem jeito. Já é preto essa figura, né? Já é meio deprimente isso aí, né? Pensar nisso aí. Mas o segundo é pior ainda. Esse versículo aqui. O homem não consegue melhorar. Esse é o segundo ponto. O homem é mau, totalmente mau, mas se ensinar ele, botar numa escola, ter uma disciplina, vigiar ele, ele vai ficar bom. É isso? O etíope pode mudar sua pele, o leopardo tirar suas manchas. O homem não pode melhorar. Porque ele pode falar assim, tá ruim, mas dá para melhorar. Não, Deus fala assim, você é ruim, você é mau, e tem mais essa, não tem jeito. Sua doença é incurável. Sua doença é incurável, não tem cura. Isso é um estado natural, o homem já nasce nesse estado. Isso aí já é, o destino dele já está determinado. Gente, a história recente mostra o tanto que gente boa fica ruim rapidamente. Uma das últimas foi lá na Iugoslávia. As pessoas eram pessoas europeias, civilizadas, estudadas, não eram lá da África, daqueles lugares onde eles pegam um facão e começam a degolar uns aos outros. Não eram selvagens, não eram canibais, não era nada disso. Era gente igual aqui no Brasil ou melhor, porque eram europeus. De primeiro mundo, eram pessoas assim da Europa. Lado a lado, moravam, conheciam uns aos outros assim, normalmente, padeiro,
o dono da mercearia, então conhecia tudo. Quando deflagrou a guerra civil lá entre muçulmanos e cristãos, estupravam, matavam, fuzilavam, traíam, e foi assim, ó, de um dia para o outro, de um dia para o outro. Então essa fachada de civilização, onde a gente é todo mundo educado, todo mundo normal, é engano. Isso é por causa do temor da lei e da justiça. Tira a lei para você ver o que acontece. Você conhece aquelas festas que todo mundo tem medo de sair? Você conhece aquelas festas que todo mundo tem medo de sair? Você já foi naquelas festas? Que já viu falar daquelas festas que todo mundo tem medo de sair? Porque o primeiro que sai começa a falar mal dele. Depois sai o outro que estava falando mal do outro. Então na frente é: pois não, tudo bem, como é que vai? Que saudade, aquele negócio todo. E o cara sai e fala assim: você viu que... Sabe? Então o pessoal fica querendo ser o último para sair, porque sabe o que vai acontecer quando sai. Então a sociedade arrumou maneiras de camuflar a maldade, mas a maldade ela existe. A Margaret Thatcher, que era uma famosa primeira-ministra de Inglaterra, ela disse: o verniz da civilização é extremamente fino. E ela disse: fininho, senhor, fininho, engana pouco. E ela disse isso quando acabou a luz lá, por algumas horas, em Londres, em algum lugar. O que aconteceu de roubo, de estupro, de como... Ela falou assim: meu Deus, é só acabar a energia, o negócio. É só tirar, né, a repressão, que aquela coisa, maldade vai sair na hora. De gente educada, gente iluminado, né? Gente que tem cultura. Lá na Alemanha, alemães assim estudados lá, mandando lá naqueles campos de concentração, enfermeiras, médicas, né, pessoas do exército, pessoas estudadas, pessoas vendo cada absurdo e conseguindo conviver. Você entende? Então não é uma coisa que acontece só com alemães, ou com isso. É uma coisa que acontece com o ser humano. Que o ser humano é isso. Ele só não é isso porque tem estruturas que impedem ele de ser isso. Mas isso não quer dizer que ele é bom. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quer dizer que a gente é enganado por aparências. E o mundo é cheio de mentira. Mas não é verdade. Essa fachada que você vê não é verdade. Então, na verdade, quando o Evangelho vem, ele traz à tona uma verdade que já existe, mas todos nós estamos meio assim, sabe? Igual aquele sapinho que ficou na água fervendo, só que a água estava fervendo devagar, então ele fica lá alegre, meio sonso, né? Agora você pega ele lá do brejo e bota ele na água fervendo e vê, ai, que Deus! Ele, né? Aquela reação do Evangelho: ai, me salva dessa geração perversa. Mas a gente não, deixa eu morrer junto com essa geração perversa. Sabe? Entendeu? Aquela coisa assim: ah, não é tão perversa nada. O mundo mudou, os valores mudaram, não é tão ruim assim nada, todo mundo é educado. É educado, hein? É disfarçado, mas não com... a maldade está lá, bem viva, bem viva. Jeremias 17, versículo 9. Esses dois pontos, todos esses versículos estão neles. Nós não vamos passar desses dois pontos hoje. Próxima semana nós vamos nos outros dois. Mas nós vamos esses dois pontos. O homem é mau, desesperadamente mau, e o homem não tem jeito de melhorar. Ele não tem recursos para melhorar. Ele não tem condições. 17, versículo 9. Enganoso é o coração do ACM. Qual que foi o último agora, hein? Valdemir Diniz. Sempre é outro, né? Enganoso é fulano. Gente, falar mal dos outros a gente gosta. Sabe por que você gosta de falar mal dos outros? Porque falando mal dos outros e mostrando o tanto que ele é mal, parece que alivia o tanto que a gente é mal. Porque ele é tão mais mal do que a gente, que faz a gente sentir um pouquinho melhor. Só por isso. Porque, entendeu? Então, Deus não fala enganoso é fulano, ele fala enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas. Não tem coisa na face da terra pior do que o coração do homem. Não tem. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Gente, se Deus fala isso,
Eu admiro o tanto que a gente tem fé pra gente mesmo, né? Não, eu consigo, mais uma forcinha eu faço. O negócio da gente ser santo e melhorar um pouquinho é igual fazer regime, né? Sempre é segunda-feira, né? Sempre é segunda-feira. Segunda-feira eu emagreço, com certeza. Entendeu? Então o crente tem 2 males, né? Os crentes gordos têm 2 males. Segunda-feira ele vai fazer regime e segunda-feira ele vai começar a ser santo. Aí chega quarta-feira a coisa começa a desgringolar, chega no domingo tem que pedir perdão e tem que começar o regime de novo. Mas a fé que a gente tem na gente mesmo é uma coisa absurda. Nós temos tanta fé que se eu fizer mais, a gente fala, não, é vergonha, eu falto vergonha na cara, eu consigo melhorar. Ninguém fala assim, eu não consigo, não tem jeito. Porque se falar isso, você entrega os pontos, você entra em desespero, e aí quem sabe alguma coisa começa a acontecer sobrenaturalmente, né? Agora, sempre, Deus fala assim, quem o conhecerá? Desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas. O próprio Deus faz assim, eu não sei o que faz com esse coração. Se Deus fala isso, imagina eu, né? O que eu vou fazer com o coração? Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças. Você sublinhou ali todas, porque na Bíblia, toda vez que você achar todas, sublinha, porque todas não deixa exceção, não é verdade? Não deixa exceção, não tem jeito de escapar. Todas é todas, não tem ninguém que escapa. Eu tenho alguma justiça que nessa justiça nessa hora eu acertei, hein? Quando você fala isso, o que aconteceu? Você provou que a sua justiça justamente estava errada. Agora eu fiz certo. Deus fala assim, todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Bom, pecado nem se fala, nossos pecados. As nossas justiças são como trapo de imundícia. E depois você chega para Deus igual o fariseu e fala, graça te dou, ó Pai, que eu não sou como esses outros. E você pega aqueles trapinhos de imundícia e você fala assim, olha que cheiro suave, ó Deus. E o que Deus faz? Tira daí! Não é isso? Terrível! Não aguento! Então aquilo que a gente acha que é vantagem, Deus acha que é nojento. Então se nós não cair a ficha, não entender isso, o Evangelho não tem sentido, não tem propósito, não tem nada para fazer. Anota aí, nós não vamos ler todos, ler depois. Esses versículos não são muitas, tá? Não são muitas, mas se você ler dentro desse contexto que eu estou falando, é igual você fica na ponta e deixa os versículos acertar você, sabe? Tum, 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 ai meu Deus! Lá na ponta, sabe? Você fica na ponta e deixa a palavra entrar, porque a sua mente não pensa assim. Eu já li esses versículos assim quantas vezes, já preguei isso tantas vezes e não caiu a ficha ainda. Tem que cair a ficha. Mas sabe por que não cai a ficha? Porque a gente sente o impacto, mas depois sai e o disco velho volta, porque a mente natural é sintonizar com Satanás. Isso aqui que eu estou falando com vocês não é normal. É normal? Você acha que é normal? Todos nós pensamos assim, do jeito que ele está fazendo assim? Mas a gente não pensa assim de jeito nenhum. Vocês nem estão concordando ainda direito. Vocês estão meio assim. Será? Acho que não é tanto assim não. Mas o dia que realmente cair a ficha mesmo, ai meu Deus! Mas depois daqui um pouquinho volta o outro, o disquinho volta. Não é bem assim não, entendeu? O disquinho volta. Mas existem fortalezas dentro das nossas mentes e você pode abalar eles, você pode mandar umas flechinhas, pode pegar uma metralhadora e os inimigos ficam tudo acuado e nessa hora você sente a presença de Deus e tal. Mas na hora que eu parar de metralhadora, os inimigos falam, tá aqui firme de novo, né? Agora em alguns momentos, algumas fortalezas caem, né? Alguns caem e aí você tem uma certa vitória naquelas áreas, né? Então a gente não pode duvidar do poder da palavra de Deus, mas também não pode achar que é tão simples, né? E na verdade nós estamos aprendendo aqui, nós estamos aprendendo o que a palavra diz, mas
mas não é a mesma coisa do que quando Deus diz para você pessoalmente, entendeu? Então eu estou ensinando a palavra, é o primeiro passo, mas não é o passo que vai mudar nada não, sabe? O mestre chega e ele desenha na pedra, ó, tem que cortar aqui, tem que fazer assim. Nossa, mas fica bonito mesmo, hein? Mas fica legal. Mas o profeta chega e tá! Aí é diferente, né? Aí é picareta mesmo, aí o negócio quebra. Então falta muito essa palavra profética, né? Mas nós não podemos menosprezar a palavra que ensina, que tira conceitos errados, não é? Que por mais que você não vê mudança, mas a palavra da verdade, ela muda sim. O Espírito Santo e a unção profética, eles andam em cima de trilhos. E o trilho é a palavra. Se eu nem sei dessas coisas, quando o Espírito Santo vem com unção, ele não vai falar o quê? Porque ele não vai falar nada fora da palavra, ele vai falar dentro da palavra. Então a unção ela tem que vir na palavra. Por isso que nós temos que lavar nossas mentes desses conceitos errados, que nós ouvimos muita coisa errada. E isso é o que Deus está dizendo. Por isso que eu estou falando, leia esses versículos, e toda vez que você começa a ter um pouquinho de orgulho, lê de novo. E lê todas. E fala, esse é o ponto de vista de Deus, não é o meu. Tá? Esse é o ponto de vista de Deus. Deus está falando, e eu tenho que concordar com Ele, não comigo mesmo. Né? Porque o meu pensamento não é o pensamento de Deus. E o pensamento de Deus está aqui, claro. Né? Então anota aí, Salmo 143, 2. Salmo 143, 2. Eclesiastes 7, 20. Todos esses versículos eles pegam, né, na mesma linha. Eclesiastes 7, 20. Salmo 143, 2. Eclesiastes 7, 20. Salmo 51, 5. E agora, vamos ler, né, o próximo. Por quê? Tem muita gente que fala que no Velho Testamento era assim. Mas no Novo não é. Com Jesus não é. Na graça não é. Então vamos ver o que Jesus fala. Tá? Em Lucas 11, versículo 13. Lucas 11, 13. É muito importante saber para quem Jesus está falando. Para quem Jesus está falando aí? Vocês estão vendo aí? Para quem que ele está falando? Vós. Ele está falando com os fariseus? Olha aí no contexto aí. Alguém me fala aí. Aos discípulos. O que o discípulo fazia? Largou o emprego, largou tudo para seguir Jesus, andar com Jesus o tempo integral, tá? Não é qualquer um que está falando essas coisas, não. Não são os inimigos dele, não. São os discípulos dele que está falando isso, tá? Os discípulos. E o que ele fala para eles? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Muito obrigado, mestre. Me chamou de mal. Larguei tudo para seguir o Senhor, sou muito melhor do que esses fariseus, do que esses publicanos, do que todo mundo. Deixei tudo, sou 100% para o Senhor, estou na sua disposição, estou seguindo o Senhor. E ele fala, você é mau. Se vós que sois maus, vocês não conseguiram libertar aquele endemoniado, o que ele falou? Oh, geração incrédula e perversa, quando eu vou aguentar vocês? Até quando? Entendeu? Então o conceito de Jesus sobre o homem é o mesmo conceito de Deus do Velho Testamento e continua, não mudou não. Não mudou não. O conceito continua o mesmo, conceito de Deus sobre o homem. Se vocês que são maus dão boa dádiva para seus filhos, quanto mais Deus, né? Vocês são maus, vocês são terríveis, mas vocês dão boas dádivas para seus filhos, então Deus muito mais. Romanos 3, 9, de 9 a 18, pode anotar aí, de 9 a 18 ele fala, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que... O que você vai sublinhar aí? Todos. Toda vez que aparece todos, sublinho todos. Tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Está vendo? Essa é a palavra. Todos. Judeus e gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito? Não há justo, nem um sequer. Se você tinha dúvida, agora tirou todas as dúvidas. Não tem lugar para você pôr o pé. Não pode apoiar. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos, de novo.
se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Meu Deus, repetiu tantas vezes, acho que é para a gente poder começar a acreditar, né? Bom, o 23 resume, né? Todo é o versículo famoso. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Anota esses últimos aqui. Romanos 7,18. Romanos 7,18. Efésios 2, de 1 a 3. E 1 João 1, 8 e 10. 1 João 1, 8 e 10. Efésios 2, de 1 a 3. Então nós terminamos por aí, irmãos. Vocês não prestam. Vocês não prestam. São maus. Nada escapa, nenhum pensamento. E sabe qual é o pior do que tudo? Vocês não vão melhorar porque vocês não podem melhorar. Aleluia. Não tem jeito de melhorar. Vocês são não tem solução para vocês. Mas eu tenho boas notícias. A semana que vem vai ser pior. Porque a semana que vem tem mais 2 pontos. Nós demos 2, são 4. São 4. Os degrauzinhos que descem, nós descemos só 2. Você pensa que não pode piorar? Vai piorar e muito. Porque a semana que vem vai pegar a gente bem de cheio. Então nós somos maus e não temos jeito de melhorar. Mas tem mais 2 pontos ainda para piorar mais. Mas vocês estão lembrando, vocês estão entendendo por que a gente está estudando isso? Se a gente não for perdido, nós não podemos ser salvos. O Evangelho perde sua força porque nós não entendemos quem nós somos. Entende quem você é? Quem sabe o Evangelho vai ser boas novas e você vai começar a ficar alegre de verdade. Sabe, a gente lê tudo isso aqui, mas a gente se apoia, fala, não é bem assim. A gente está rindo, a gente fala assim, eu escondi a carta da manga, ele está falando isso, mas não está sério. O cara fala assim, você já viu a cara de alguém que recebeu uma notícia e não acredita? Eu vi esse dia um filme assim, um cara estava crente que ia ganhar uma promoção. E ele chegou e o cara não deu promoção coisa nenhuma, mandou ele para outra cidade. E ele olhou para ele e falou assim, você está brincando? Você sempre faz isso comigo? Cadê os caras que estão se escondidos para celebrar a coisa? Ele fica assim, você não acredito. Ou a pessoa está jogando e ele perdeu no jogo. Isso é de brincadeira. Isso não é de vale. Vale sim, sua casa, seus bens, tudo acabou em uma noite de jogo. Se é de brincadeirinha, você vai, tá doendo, é uma brincadeira. Joguei jogo de banco imobiliário, perdi, né? Eu perdi banco imobiliário. Não é banco imobiliário, é verdade. Você já pensou se você está jogando um jogo de banco imobiliário e depois a pessoa fala que é verdade? Que aquelas casinhas, aqueles negócios, tudo era verdade, era coisa sua mesmo, de verdade, você estava jogando e fazendo aquela coisa tão tranquilo. Então é mais ou menos isso que a gente faz com o Evangelho, sabe? A gente brinca com o pensamento, mas a gente acha que está bem. Então, a coisa, para o Evangelho começar a ter poder, o alicerce tem que cavar fundo. Fundo mesmo. A verdade da palavra tem que penetrar em nós, né? E como eu disse, assim, ele começa pela palavra do ensinamento, mas é o Espírito Santo que pega a palavra do ensinamento e ele que pode nos convencer, né? Ele que pode nos convencer.